Bom dia. Hoje temos na Academia Quadrado de Talentos uma visita de destaque que não quis perder, fazer perder justamente os apaixonados do tênis e do tênis infantil, porque a pessoa de destaque vai se apresentar e a gente vai abordar alguns assuntos interessantes. Bom dia. Bom dia, Lohan, tudo bem? Meu nome é Diogo Stoll, eu sou um amante da formação de jogadores de tênis, trabalho com crianças há mais de 15 anos. Recentemente fui coordenador do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, da Escola de Formação em Tênis, nos últimos 4 anos. Recentemente também fui convidado para ser palestrante no Workshop Internacional da CBT. Eu acho que essas foram as principais conquistas aí recentes da minha carreira. Atualmente você trabalha onde? No início de 2013 eu comecei uma iniciativa própria e eu trabalho frente a duas ações, 2 produtos principais. Um deles é o Tênis Mais, que é uma escola de formação em tênis na cidade de São Carlos. E também com outro produto que a gente chama de Tênis nas Férias, que é uma iniciativa que acontece durante as férias das crianças, a fim de proporcionar momentos de aprendizagem, educação e, obviamente, muito tênis para eles. Então, cheio de projetos para o tênis infantil, muito bom. Estou muito feliz de escutar isso. Diogo, você então um professor reconhecido, um professor competente, um professor que pode servir de modelo para um professor que gostaria justamente de se encaminhar numa trajetória de um bom profissional. Você pode falar um pouco justamente da estratégia de capacitação que você fez para que foi sua caminhada para se tornar o professor que você é hoje? Claro, eu acho que eu tive a sorte de começar a trabalhar com tênis muito cedo. Logo aos 16 anos eu já trabalhava com aulas de tênis para crianças e acho que o diferencial sempre foi a busca do conhecimento, né? Aos 16 anos eu fiz o meu primeiro curso de tênis, que era o nível 1, junto à Confederação Brasileira de Tênis. E de lá para cá, essa busca contínua pelo conhecimento, ela segue acontecendo. Então foram diversos módulos de capacitação pela CBT, pela ITF, eu também tive a oportunidade de fazer o nível 2 no Chile, seguir frequentando os workshops internacionais, etc. Mas eu acho que o grande segredo dessa caminhada toda é você tentar e lutar para utilizar os conhecimentos que você adquire e transformar isso numa realidade prática, né? E isso, então, depende muito do seu dia a dia. O seu dia a dia acaba sendo muito importante. E somado a esse dia a dia é a oportunidade de aprender também com as pessoas mais experientes, as pessoas que possam te acrescentar, né? E eu tive o grande prazer de trabalhar com alguns grandes profissionais, como o Elson Longo, que é especialista em biomecânica, o Marcelo Mota, que foi um grande treinador no Rio Grande do Sul e meu parceiro de trabalho no Clube Pinheiros, o Paulo Cleto também, que foi diretor de tênis lá no Esporte Clube Pinheiros. Então, acho que é um complemento, né? Você tem que sempre estar muito dedicado nesse sentido e procurar aprender com os mais experientes e seguir aprendendo sempre com todos os canais que você tem disponível. Ok, então seria, bom, anotei 4 pontos. O primeiro, a motivação já de ser bom, que traz a busca do conhecimento. Isso. 2, a CBT e a ITF, que vem proporcionar vários módulos, que fez parte então da sua formação, é isso? É, isso mesmo. 3, uma coisa muito importante, a vontade do professor justamente de aplicar o que ele aprendeu, experimentar. Justamente. Eu acho que isso se torna muito importante. Para falar a verdade, assim, a minha formação ela passou sim pela ITF, pela CBT, mas acho que a gente tem um programa que vem amadurecendo aqui no Brasil, então eu sempre busquei os conhecimentos nas diversas oportunidades que eu tive. Então eu também tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e conhecer um pouco da forma de trabalho deles por lá. Participei de camp de férias na Inglaterra também, no ano de 2006. Então eu nunca medi esforços para conhecer novas formas de se ensinar o tênis e de se trabalhar com tênis,
né? Então é o que você disse, sim, da motivação. O professor ele tem que ser muito motivado em buscar o conhecimento e ser melhor diariamente. Assim como a gente tem a intenção de melhorar os nossos alunos diariamente, a gente tem que ter a intenção de sermos melhores a cada dia que passa. Ah, ok, enfim, o quarto ponto, o quarto item que eu anotei é sua disponibilidade para viajar e ser próximo a alguns treinadores. Você falou de treinadores de destaque, você falou de países, Estados Unidos, Inglaterra, Chile. Então, o fato justamente de poder sair um pouco da sua quadra e da sua zona de conforto. Isso, então, todos esses itens vão colaborar a fazer um profissional melhor. Seria bem isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil ele ainda não é maduro em relação às questões pedagógicas do tênis. A gente não vem caminhando, talvez, no sentido de ter uma escola forte de treinadores. Então, eu senti a necessidade de buscar experiências em outros países, em outras culturas. E essa troca de experiências e de culturas e de formas de se trabalhar, ela só vem a enriquecer todo aquele trabalho, aquilo que eu penso, né? Então até por isso que eu tô aqui também com você, para poder compartilhar essas experiências suas, todo o tempo que você teve se capacitando e aprendendo e se formando como treinador na França. Então é essa busca contínua, né? De você buscar novas experiências e aprender sempre. Obrigado. Uma outra pergunta que pode interessar, eu acredito, a algumas pessoas, sendo uma especialista do tênis infantil, eu gostaria que você possa indicar alguns fundamentos nos quais você acredita para possibilitar um crescimento de uma criança que vai começar a jogar tênis e que gostaria de jogar bem. O que você falaria como fundamentos? Eu acredito que até antes dele se formar como um tenista, ele tem que se formar como um atleta, né? Então, o processo de formação de uma criança atleta, né, ela passa primeiro pelo ambiente familiar, onde a família ela tem que a todo instante incentivar as práticas esportivas. Isso eu pude observar bastante no tempo em que eu estive no Pinheiros. As crianças de maior destaque normalmente traziam essa vontade de praticar esportes, etc., da família, né? Normalmente os pais eram tenistas ou tinham sido atletas de alguma modalidade, mesmo que não tenha sido a nível internacional ou extremamente competitivo, mas o esporte fazia parte da vida da família, né? Então é importante a família buscar a todo tempo incentivar a criança na questão da formação esportiva dela. Porque, como bem a gente sabe, a formação dos movimentos é fundamental você ter um repertório vasto de movimentos para que você consiga atingir um nível de qualidade grande no próprio tênis, né? E em continuação a isso, a busca constante de buscar um lugar adequado para ele se desenvolver, saber muito bem quem é o professor, onde é o espaço onde ele está trabalhando, para que seja um lugar de qualidade, incentivar o seu filho a treinar incondicionalmente, né, a se dedicar a isso e, obviamente, conseguir lidar bem essas questões junto com as questões educacionais, porque elas são fundamentais no processo de formação, né, e o apoio incondicional pela dedicação, por se esforçar cada vez mais, etc., e não só pelos resultados, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eles estão numa fase de se formar como atletas, como pessoas, como jogadores, e não na idade de ganhar e conseguir obter resultados, né? Eu acho que eles têm que entender que os resultados eles vêm em consequência de um bom trabalho, de dedicação, de uma boa formação. Acho que é por aí. De forma bem concreta, você indica, por exemplo, de jogar quanto tempo para a criança desenvolver corretamente? Quanto tempo por semana? Bom, falando de uma criança na faixa etária de 6 a 8 anos, eu imagino que essa criança ela não deva jogar menos de 2 horas por semana, né? Esse é o que eu acredito.
E fora esses momentos de aula, né? 2 horas de aula, evidentemente. Mas isso deve ser complementado por atividades diárias, que podem ser, sim, jogar tênis em família, de repente mais 1 ou 2 vezes por semana, praticar outros esportes, futebol, judô, natação, que venham a complementar a carga horária dela. Na minha opinião, a criança ela não deve ter nenhum dia de inatividade esportiva, né? Jogando tênis de 2 vezes por semana dentro das aulas e mais 2 a 3 vezes por semana fora das aulas. Como amigos, sempre torneio, que as 2 a 3 vezes por semana fora da aula. Qual é os pais? O que você recomenda? Eu acredito que o ambiente de competição com seus amigos, né, fora da aula, ele se torna muito importante, porque é um embate justo e que as crianças têm desejo de fazer. Então o ambiente de se jogar tênis dentro de um clube, fora do horário de aula, ele é muito rico, ele é muito interessante. Agora eu não descartaria também a questão de você jogar tênis em família, que também é uma experiência ótima, estreitos as relações com os seus pais, com seus irmãos, etc. Então também não deve ser descaracterizado. E as competições, então, elas se tornam fundamentais para você poder se sentir cada vez mais motivado, entender aonde você está perante aquele grupo que você está participando dentro de uma competição e etc. Eu costumo dizer que a criança ela precisa ter um motivo para a ação, ela precisa ter uma motivação e ter o torneio, ter um objetivo de curto prazo para que ela possa se dedicar, se concentrar durante as aulas é fundamental.